Fala galera do quinto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia, retornando aí do nosso recesso. Antes de eu começar a aula, pessoal, gostaria de salientar para vocês, assim como falei na aula de história, vocês não podem esquecer, no final, na descrição desse vídeo, né, abaixo dele aí, bem ao final, tem o link para a lista de presença. Não pode deixar de assinar ela, senão não tem como eu computar as atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Eu vou estar à disposição nessa aula aqui para responder suas perguntas, basta você colocar aí pelo chat ao lado, tá? Não tem perigo, é bem facinho de fazer. Eu espero que vocês consigam interagir aí e a gente troca uma ideia neste período que estamos afastados, né? Não tem como. Então vamos lá, pessoal. Nesta aula hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, com a correção da matriz 13. Foi a última atividade que eu passei antes de entrarmos no recesso, tá? A matriz 13 que vai dar uma ideia sobre a população do Brasil. Nós começamos o capítulo 3 do livro, né? Começamos aí a entender como se relaciona, como funciona a dinâmica da nossa população, né? Como que ela está determinada em nosso território, se é uma população velha, se é uma população mais nova, se nasce mais gente, se morre mais gente, esse tipo de coisa que nós vamos estudar. E junto a essa matriz número 13, né, que vai tratar sobre a população brasileira, eu trouxe algumas coisas interessantes que cabe nós lembrarmos aqui antes até de fazermos a correção dos 5, né? São 5 questões que nós temos lá. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que essa matriz, né, assim como esse capítulo, eu vou começar a rabiscar aqui esse slide aqui, tá? Ele vai trazer uma ideia, ó, do estudo da população brasileira, tá bom? Então, nesse estudo da população brasileira, na matriz, eu coloquei para vocês aí alguns fatos que nós temos que pensar. Primeiro, a matriz vai trabalhar, ela vai trazendo a ideia de censo. Censo demográfico, né? O que será um censo demográfico? Eu já sei que demografia, olha lá, demografia, a letra vai ser um pouquinho feia aqui, viu, gente? No quadro fica mais bonito. Demografia é o ramo da geografia que vai estudar a população. Ixi, esse aqui saiu meio bichado. A população. Tá? Então, se a demografia vai estudar a população, o que será um censo demográfico? Né? O censo nada mais é que a contagem. A contagem da população. Então, o censo demográfico nada mais é a contagem da população de um determinado país. Essa contagem, ela é feita de tempos em tempos, tá? Ela não acontece todo ano, ela não acontece todos os dias, ela acontece de tempos em tempos. Cada país determina como vai funcionar esse censo demográfico, ou seja, essa contagem aqui, ó, do número de pessoas que nós temos em um determinado país, em um determinado território. No Brasil, tá? No Brasil, o órgão responsável por fazer o censo demográfico, ou seja, a contagem da população, ele é chamado de IBGE. O IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele que é o órgão responsável por, além de fazer o censo demográfico, eu até falei com vocês na última aula, ele faz o estudo de uma série de aspectos da população brasileira, onde ela vive, onde os locais onde ela está mais concentrada. A população brasileira é predominantemente branca, ela é parda, ela é negra, indígena. Então o IBGE é que vai cuidar desse aspecto do levantamento e da contagem da população brasileira. O IBGE não é um órgão novo não, tá, gente? Ele é de 1934, ele foi criado, olha, é bem antigo, tá bom? E o IBGE que faz essa contagem, então, ele realiza o censo no Brasil
ou seja, a contagem a cada 10 anos. Então o IBGE realiza essa contagem da população a cada 10 anos. Porque imagina, dá trabalho, né? É muita gente aí para contar nos locais mais distintos, nos locais mais remotos do Brasil. Fazer isso tudo todo ano não daria certo, ficaria bem difícil, tá bom? E o IBGE, o último censo que ele fez, se é a cada 10 anos, né? O último censo foi em 2010. Significa que em 2020, pelo menos na teoria, nós vamos ter um censo, vamos ter uma contagem da população brasileira, né? Vamos fazer o levantamento da população através do censo demográfico, tá? E, bom, isto é, se nada acontecer mais até lá, né? Porque nós estamos aí enfrentando essa pandemia, não podemos sair de casa, mas a princípio é isso que vai acontecer em 2020. Em 2010, quando o IBGE fez o censo da população brasileira, ele viu que nós éramos mais de 190 milhões de pessoas. Muita gente, né? E em 2018 foi feita uma projeção da população brasileira pelo número de nascimentos, né? Eles levantaram as certidões e tudo, perceberam que a população brasileira já estava chegando a próxima a 208 milhões de pessoas. E hoje deve estar mais de 210. É muita gente, né? Então o texto, né, na matriz está trazendo isso, está falando sobre isso, tá? Primeiro trazendo a ideia do que é um censo demográfico, estudo da população, né, que é realizado no Brasil pelo IBGE, um órgão que foi fundado aqui, ó, em 1934, e o último censo que ele realizou foi em 2010, né? E pretende-se realizar um censo em 2020, né? Mas o texto fala só sobre isso? Não, né? Porque a partir do censo que foi feito aí, nós conseguimos entender alguns aspectos da população brasileira. Então o texto vem falando da distribuição da população, né? Onde será que está mais concentrada a população brasileira? E o texto lá vem falando na matriz que é próximo ao litoral. Por que ela é próxima ao litoral? Né? Por conta do processo aqui, ó, de colonização brasileira. Essa canetinha aqui é difícil de escrever, viu, gente? Por causa do processo de colonização brasileira, tá? Porque quando os portugueses chegaram, né, eu tenho a orla aqui do Brasil, aqui está o oceano, eles chegaram e se fixaram aqui, ó, próximo ao litoral, tá? Então, eu sei que as atividades econômicas e o processo de fixação da população foi próximo ao litoral, então é onde concentra mais pessoas no Brasil, tá? Isso é uma ideia que o texto traz também aí. Vou abaixar esse vídeo meu aqui porque eu quero rabiscar mais essa tela. Também no texto está falando que a população brasileira, ó, ela está o quê? Crescendo. Se a população brasileira está crescendo, ele está dando uma ideia aí do texto da taxa de natalidade versus a taxa de mortalidade. Significa o quê? Que está nascendo muita gente, em contrapartida, vou fazer um quadradinho aqui para fingir que é uma cruz, está o quê? Morrendo menos pessoas. Tá bom? Então a natalidade é o número de nascimentos durante um ano e a mortalidade é o número de óbitos, o número de pessoas que morreram durante um ano. A taxa de natalidade está maior do que a taxa de mortalidade. Se isso está acontecendo, significa que a população está aumentando. Só que o texto também fala que essa população que está aumentando, ela está ficando cada vez mais velha. A população brasileira está envelhecendo. Por quê? Sobretudo por conta dos aspectos, né, relacionados aí a melhora na qualidade de vida das pessoas, de infraestrutura, tá? Nas condições médicas, nas condições sanitárias. E isso permite à população viver mais, ok? Então o texto vem trazendo essa ideia. Então já deu para a gente recapitular, quase 10 minutos, né? Agora vamos fazer a correção, vai ser bem rapidinho do vídeo. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa, estou à disposição aí para respondê-los. Vamos passar aqui.
chega de rabisco aqui, né? Nessa tela. Olha só, a pergunta 1 vem trazendo: o que aconteceu com a população brasileira no período mostrado na tabela? Então a tabela, no texto aqui, está mostrando sobre a população, olha só, desde 1872 até o que? 2010, quando foi o último censo. E nós percebemos aqui, quando analisamos a tabela, que a população brasileira ela vem crescendo ano a ano. Eu não falei com vocês que em 2020, em 2018, quando foi feita a projeção, né, da população brasileira, né, especula-se aí que nós estamos aproximadamente a 208 milhões de brasileiros. Muita gente, né? Olha como vem crescendo ano a ano, né? Década a década aqui, que ela está a cada 10 anos, né? Isso? Não está a cada 10 anos. Alguns anos sim, a cada 10 anos, e outros não. Mas o que eu quero entender é que a população brasileira, ó, que eu coloquei esse bonequinho para representar isso, ó, ela está crescendo a cada ano, tá? E nós vamos chegar aí a um número absurdo logo logo, tá? Se nós não tomarmos alguns certos cuidados aí, alguns aspectos, mas que eu vou estudar para vocês mais para frente. Então deu para entender a questão 1? Quando eu analiso a tabela, quando eu penso aqui na população ano a ano, né, desculpa, ano a ano não, quase década a década, né, eu tenho percebido que ela vem o quê? Aumentando exponencialmente, ok? Vamos para a questão número 2. De acordo com a tabela, provavelmente quando será o próximo censo demográfico? Eu falei com vocês que o censo ele vem a cada 10 anos. Percebam aqui, ó, que a partir de 1940 o censo aconteceu a cada 10 anos, né? Então a ideia é que nós temos um censo aqui em 2020, ok? Então em 2020, olha aqui, eu coloquei vários bonequinhos aqui para você. Eu vou puxar minha tela aqui para o lado para vocês verem aqui, ó. Aqui foi só uma gracinha mesmo. Coloquei vários bonequinhos aqui só para mostrar, ó, que a população brasileira, né, ela vem o que? Aumentando. Eu tô doido para saber quantos nós somos em 2020. Se a projeção, né, em 2018 era de mais de 208 milhões, o que será agora para 2020, né? Vai ser muita gente, tá? Então deu para entender? Quando eu olho a tabela aqui, é só perceber que a partir de 1940, a cada 10 anos, eu tenho uma contagem da população. Então se 2010 foi o último ano, né, significa que em 2020 nós teremos aí a próxima contagem, ou seja, o próximo censo demográfico. Vamos lá, questão 3. Tá fácil, né? Essa matriz foi facinho, tinha as respostas todas no texto. E eu acho que com a aula que eu dei também passada, deu para ajudar bastante. Vamos embora. Questão 3. Em que parte do Brasil está concentrada a população brasileira? Opa, já lembrei para vocês aqui, né, na nossa revisão da matriz, a população brasileira está concentrada, percebam aqui, olha, próximo, olha aqui, essas luzes aqui, elas representam o total de população, né? Olha só, a densidade demográfica que vocês já devem ter estudado também. Olha isso aqui, a população brasileira está concentrada, né, em sua grande maioria no litoral brasileiro. E ela está concentrada no litoral brasileiro por quê? Por conta do processo de colonização. Olha só, eu fiz um desenho aqui, ó, se a gente pegar o mapa do Brasil, olha onde está concentrada a maior parte da população brasileira. Próximo ao litoral, né? Ou seja, na direção leste do Brasil. Se nós pensarmos aqui no norte, bom que a gente pode recapitular um monte de coisa aqui, né? Norte, sul, oeste, na porção leste do território brasileiro. É onde se concentra a população brasileira, principalmente pelas questões lá do período, desde o período colonial, quando o Brasil foi descoberto. Os portugueses chegaram aqui, né, no Nordeste aqui, ó, chegaram nessa porção aqui, tá? E a partir disso começaram a sua expansão para o Brasil. Mas as principais atividades econômicas aconteceram aqui próximo ao litoral, né? Primeiro lá com a cana de açúcar, né, nos engenhos,
Depois da cana-de-açúcar, nós tivemos aí, aliás, antes da cana-de-açúcar, né, o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, tivemos a mineração, o café e depois até o surgimento da indústria aqui na região sudeste. Tá bom? Deu para entender a questão 3? Vamos lá. Questão 4 agora. Essa é uma questão um pouco pessoal, mas como todos nós estamos concentrados aqui em Minas Gerais, né, eu tomei a liberdade de responder. Então, olha só. E você? Mora mais próximo ao litoral ou em um município distante? Percebam que eu coloquei o mapa do Brasilzão aqui, ó, e destaquei o estado que nós moramos aqui. Qual que é o estado? Minas Gerais. Muito bem. Parece que eles falavam que parecia um rosto, né? Na minha época, quando eu estudava, parecia um rosto de uma bruxa com um narigão aqui, ó. Então nós moramos aqui no estado de Minas Gerais, tá? E como a grande maioria de nós aqui, né, reside na capital mineira, ou seja, qual que é a capital? Belo Horizonte. Algumas pessoas moram em Contagem, tudo, mas a grande maioria em Belo Horizonte, né, ou bem pertinho dele. Nós nos encontramos o quê? Bem afastado do litoral. Olha só o município de Belo Horizonte. Se a gente quiser ir para a praia, olha a distância que nós temos que andar para chegar nas praias, né? Para chegar no litoral. Aqui tem a parte da Bahia também aqui, que não apareceu aqui. Então é bem distante, tá? É uma pena, né? Mas vocês vão ver, quando vocês estiverem no 6º ano, eu vou estudar com vocês, né? Eu vou ensiná-los que Minas Gerais já teve mar, sabia? Nós já tivemos mar aqui, ó. Mas isso num tempo geológico muito antigo, muito antigo. Seria legal ter hoje, né? A gente precisava andar muito longe, grandes distâncias para chegar até a praia. Eu fico morrendo de preguiça quando eu tenho que viajar, principalmente carro, né? Se não sou eu que dirigindo, eu fico perguntando toda hora para a pessoa: tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Igual aquele burrinho do Shrek, né, no filme, para quem já assistiu. Ok? Deu para entender a questão 4 aí? Então, se nós moramos em Belo Horizonte, próximo a ele, nós estamos distantes do litoral. Vamos ver a última perguntinha. Em que grande região estão as áreas de baixa concentração populacional? Então, se eu voltar naquele mapa aqui do Brasil de concentração, vou pegar uma borracha aqui para apagar para vocês, né? Em qual porção aqui do Brasil vocês acham que tem a menor concentração populacional? Né? Se eu analisar aqui por esse mapa, opa, tem que voltar para a caneta, desculpa, vamos voltar aqui. Se eu voltar aqui, ó, e eu perceber, a menor concentração populacional do Brasil está nesta porção e nessa porção aqui, né? Percebam? Então vamos ver lá no mapa quais são essas duas porções? Olha aqui. Quando eu penso então na menor concentração populacional, eu estou falando da região norte, principalmente pela presença aqui da floresta amazônica, tá? Que ocupa grande parte aqui dessa área, então não permite, né, que tenha uma concentração muito grande de pessoas. E também lembrar que aqui tem a presença de muitos rios, né, o que dificulta a ocupação. E a outra, essa porção aqui é chamada de região norte, tá? Está no norte do Brasil. E a outra porção que nós temos uma concentração populacional baixa é o centro-oeste, tá, brasileiro, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Essa porção aqui tem uma baixa concentração populacional, principalmente porque é uma região onde eu tenho a presença de grandes propriedades agrícolas, tá? Propriedades aí que são voltadas para exportação de insumos, de produtos, né? De soja, esse tipo de coisa, tá? Então, se eu tenho grandes propriedades aqui, eu tenho poucas pessoas vivendo nessa área, porque as áreas são aproveitadas em sua grande parte para o plantio, tá? E também para a criação de animais. Ok? Espero que tenham entendido a aula. Eu estou à disposição a partir de agora para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Não deixem de me chamar aqui e não deixem de responder também a lista de presença lá.
ok? Tchau para vocês e até a próxima aula. Bye, bye.